Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá! No bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, o Giornale destaca a jornada de atualização e conhecimento promovida pela direção da Rede Super. O evento, realizado no auditório do Grupo Diário, reuniu representantes e colaboradores do setor supermercadista e contou com palestras de especialistas sobre tributação e desafios empresariais. A iniciativa reforçou o compromisso com a inovação e o desenvolvimento do segmento. Confira todos os detalhes na cobertura do Giornale. No bloco Direito, a presença da advogada e servidora pública federal, doutora Luísa Mota. Com sólida atuação nas áreas ambiental, agronegócio e criminal, ela traz orientações para os empresários do setor e esclarece sobre o papel importante do advogado ambiental, mostrando como o direito pode e deve ser um aliado da produção sustentável e da segurança jurídica no agronegócio. A entrevistada do bloco Saúde e Bem-Estar é a doutora Estela Mota, médica gastroenterologista e primeira hepatologista da região centro-oeste e da fronteira do estado. Atua no Centro de Tratamento Avançado do Fígado e Aparelho Digestivo e na UTI do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Respeitada na sua especialidade, abordará saúde integrativa, origem das patologias do sistema digestivo e o papel da gastroenterologia no gerenciamento do envelhecimento. No bloco Cultura, o Giornale apresenta a cobertura da sessão de autógrafos do padre Lauro Trevisan, que lançou com emoção sua obra de número 117, Falas do Coração. A Livraria da Mente foi palco de um encontro marcado por poesia, afeto e reconhecimento. Aos 91 anos, o autor presenteou o público com essa importante obra ilustrada por Marília Chartuni. Conduzido pela jornalista Maristela Moura, o evento celebrou a trajetória inspiradora do escritor. O Giornale esteve presente, registrando os melhores momentos. Giornale, seu programa de entrevistas na TV com conteúdo confiável, seriedade editorial e convidados que constroem relevância em suas áreas de atuação. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. DB Graus Gesso Acartonado. CDL Santa Maria. Facas Coqueiro e Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A direção da Rede Super promoveu uma jornada de atualização e conhecimento em Santa Maria. O auditório do Grupo Diário foi cenário de um evento especial, onde representantes e colaboradores de supermercados de Santa Maria e região se reuniram para uma programação repleta de conteúdo e troca de experiências. A ocasião contou com palestras conduzidas por especialistas que trouxeram debates relevantes sobre tributação, direitos e os principais desafios do setor supermercadista, despertando reflexões importantes para o futuro da categoria.
Uma iniciativa que reforça o compromisso com a excelência é a evolução das empresas do segmento alimentício. Maiores detalhes você confere agora na cobertura do Jornal. Olá pessoal, é uma satisfação muito grande nós estarmos hoje reunidos aqui dentro do Diário. Estamos com um workshop falando sobre reforma tributária, que é muito importante para o nosso setor. Junto conosco hoje está todos os nossos colegas da região. Temos os colegas aqui, colega aqui lá de São Vicente, de Cacequi, de São Francisco, como temos outros colegas de outros lugares que estão aqui também. Tem pessoal de Júlia Castilho, pessoal de Livramento, Santana do Livramento, pessoal de Cachoeira, enfim, da onde a rede está inserida hoje, a gente tem um representante que sempre está aqui conosco, aqui participando desse workshop. De manhã nós tivemos isso com o Dr. Marcelo Zampieri, o escritório dele. À tarde agora estamos tendo uma reunião junto à diretoria da rede, aí vamos nos reunir para falar sobre as nossas demandas, falar sobre o que temos as expectativas para frente, vamos falar de assuntos referentes a Agas também, não vamos deixar de falar sobre isso. Então temos bastante assuntos bem importantes e assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que são... vamos falar da nossa campanha de final de ano, não podemos deixar de falar nisso. Logo em seguida estaremos com uma campanha do final do ano no ar aí para toda a Rede Super, para toda a região. Vocês vão ficar sabendo, é uma campanha muito legal, vai ter muitos prêmios e todos os parceiros vão estar com a campanha dentro das lojas. Olá pessoal, estamos hoje aqui no Diário, nesse evento da Rede Super, onde que tivemos pela manhã um workshop sobre reforma tributária, muito bem ministrada pelo Dr. Marcelo Zampieri e pela sua equipe lá do escritório de advocacia. E agora à tarde a nossa reunião geral da Rede Super, onde estamos tratando de vários assuntos. Então um momento ímpar para termos essa interação com os nossos parceiros, e a gente entende como um momento muito importante para que juntos a gente consiga ainda afinar alguns termos, aí, algumas ideias que a gente tem aí para o futuro. Dentro delas, claro, a promoção de final de ano da Rede Super, que aí é uma promoção bastante grande, bastante complexa, então a gente precisa debater bastante. Então, e outro assunto também que a gente vai debater hoje aqui, explanamos a todos, é sobre a presença de vários membros da Rede Super na nova diretoria da Agas. Para nós também de muita satisfação, muito orgulho estarmos hoje fazendo parte da nova diretoria da Agas, aí, que é presidida pelo Peruso Júnior. Então nós temos aqui da Rede Super o Eduardo Stangerlin como vice-presidente, com diretores o Rodrigo Bevilacqua, temos a mim também que estou de diretor secretário, Sérgio Copete do Conselho, e a Isadora Stangerlin como presidente da Agas Jovem. Então, contem conosco também nessa empreitada. A Agas busca agora chegarmos juntos, buscarmos 1.000 associados. Hoje temos próximo a 200, mas a nossa meta como nova diretoria é 1.000 associados ainda esse ano. Buscarmos estar juntos também aos pequenos e médios supermercadistas e fortalecermos cada vez mais o varejo do estado do Rio Grande do Sul, com a presença de todos unidos juntos à nossa Associação Gaúcha de Supermercados, a Agas. Um abraço a todos, fiquem bem.
Olá, estamos aqui na sede do Diário, fazendo um evento aqui da Rede Super, que é rotineiro, uma vez cada 2 meses, reúne todos os franqueados de Santa Maria e da região. Franqueados que eu me refiro são nossos parceiros da Rede Super, onde hoje esses parceiros têm em Santa Maria e fora de Santa Maria mais de 70 lojas. E esse pessoal está aqui hoje com o intuito de ver as novidades, os planos de ação daqui para frente da rede. Também tive uma palestra importantíssima hoje de manhã com o doutor Jean-Pierre e o doutor Dacas, no que se refere às alterações tributárias que está vindo por aí. É bastante interessante essas alterações, porque a gente, na verdade, tem uma curiosidade muito grande de saber, principalmente se isso irá beneficiar o consumidor ou piorar, ou virá aumentar ou diminuir os tributos. Nós estamos com a expectativa de que, hoje, de acordo com o plano, vai ser o maior IVA, Imposto de Valor Agregado, do mundo, aqui no Brasil. Porém, quem sabe, depois com a arrecadação subindo, consiga diminuir um pouco esse valor dessa tributação. Está muito difícil hoje o ramo do comércio. Eu fiquei aborrecido quando passei pela Rua Doutor Bozano essa semana e vi muitas lojas fechadas. E aluga-se, vende-se. Isso é muito ruim. Cada empresa dessa que fecha é um consumidor a menos para nós no nosso negócio. E além disso, estamos sofrendo também uma certa pressão de atacados que estão vindo de fora de Santa Maria para Santa Maria. Não sei com que intuito, mas está ficando muito difícil a gente manter os nossos preços, uma vez que temos que concorrer com os preços dessas enormes empresas aí. Mas nós não podemos se entregar. Nós vamos usar os fatores que nos favorecem, como a proximidade com o cliente, a amizade que a gente tem com as pessoas, e pedir para o consumidor que prestigie o comércio de Santa Maria. Não deixe nosso comércio ficar na mão de um ou dois só, porque hoje o tributo nem fica aqui dessa gente. Enquanto que nós, pequenos comerciantes, o tributo, o ICM, fica todo na cidade, volta para a cidade. Então, o consumidor tem que entender isso também. Quer dizer, não deixe, não abandone o comércio de Santa Maria. O comércio não só do supermercado, mas também dos lojistas, que é muito preocupante a questão dos lojistas também. Com esse mercado hoje, do mercado livre, eles estão sofrendo muito com esse negócio do mercado livre, mas não pode perder os ânimos, tem que tocar para frente. Olá pessoal, é um momento muito significativo na vida da Rede Super, com todos os nossos parceiros de negócios aqui na sede do Diário, em Santa Maria, fazendo palestras com pessoas capacitadas, com o intuito de esclarecer o que vem por aí com a nova reforma tributária. A reforma tributária já está aprovada, a implantação se dará paulatinamente e o ano de 2026 será um ano de experiências se o sistema irá funcionar adequadamente ou não. Por isso será simbolicamente um tributo de 0,01% para fazer com que a gente tenha condições de assimilando de como será essa reforma. Todos os nossos parceiros estiveram presentes na manhã de hoje. Agora à tarde continuamos então com a nossa reunião tradicional da Rede Super, diretoria e parceiros. E assim iremos até às 16 horas, quando então deveremos encerrar esse evento. Um evento importantíssimo
e que haverão outros conforme forem sendo aprovados os projetos e as leis em relação à reforma tributária, que será início então em 2026 e terá término de implantação até 2032. Oi pessoal, estamos aqui então em mais um Momento Rede Super, o que é muito gratificante pra gente ver toda a galera aí da Rede Super então unida, trocando ideias, né, fazendo um networking, discutindo sobre temas tão importantes como a reforma tributária, também trazendo aí profissionais para agregar no nosso dia a dia conhecimento, porque é muito importante a gente estar aí em constante atualização e a gente vem buscando trazer isso para nossa rede. É uma honra e um prazer enorme ter vocês do Jornal com a gente. Olá, eu sou Cláudio Lima, proprietário dos supermercados Lima de Cacequi, São Vicente do Sul e São Francisco de Assis. Estamos hoje aqui participando desse evento promovido pela Rede Super, onde tivemos várias informações sobre reforma tributária e vários outros acontecimentos que vem trazendo a nível Brasil, e que isso, promovido pela Rede Super, acaba nos fortalecendo, nos proporcionando conhecimento para poder atender melhor nossas empresas, atender melhor nossos clientes. E isso reforça esse propósito que a gente vem há mais de 28 anos trabalhando junto à Rede Super e promove vantagens que a gente poder enfrentar a concorrência que temos hoje no mercado. A seguir, no bloco direito, a presença da advogada doutora Luísa Mota. Volto em instantes. Quer acordar sem dores e com mais disposição? Conheça o colchão bioanatômico, com tecnologia de ponta para cuidar da sua coluna enquanto você dorme. Densidade progressiva que mantém o alinhamento correto da coluna. Espuma certificada pelo Inmetro. Tratamento contra fungos e ácaros. Camada extra de conforto para um sono profundo. E mais, vibromassagem, infravermelho longo, magnetismo e energia bioquântica para o alívio das dores. É saúde, conforto e qualidade de vida em um só colchão. Colchão bioanatômico, único como você. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada
Uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito recebe a advogada e servidora pública federal, doutora Luísa Mota. Exerce com notório saber jurídico a advocacia estratégica nas áreas ambiental, agronegócio e criminal. Formada em Direito pela Universidade Franciscana, especialista em Direito Público, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Pampa, além de integrar o corpo docente do curso de Direito da Antônio Meneghetti Faculdade. Coordena projetos de pesquisa nas áreas de inteligência artificial e direito, desenvolvidos em ambas as instituições, e é membro da Comissão de Educação Jurídica da Seccional Rio Grande do Sul da OAB-RS. Um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios e poder contar com seu amplo conhecimento para esclarecer questões importantíssimas relacionadas ao direito ambiental, trazendo um olhar contemporâneo e necessário sobre o assunto. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Luísa Mota. Que honra tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema fundamental, que é a advocacia ambiental para o empresário do agronegócio. Excelente, nós é que agradecemos. Doutora, qual é a orientação hoje para o empresário do agronegócio em termos ambientais? Giovana, uma alegria estar aqui nesse belíssimo programa, né, conduzido também brilhantemente por ti. A legislação ambiental brasileira é uma das mais complexas e rigorosas. Então, esse empresário do agronegócio, ele precisa estar atento a essas exigências legislativas, porque isso pode gerar no futuro multas ambientais, embargos, né, da área, e os embargos vão gerar também uma improdutividade dessa área. Então a área vai se tornar improdutiva porque o empresário não vai mais conseguir manter a sua produção uma vez que a área está embargada. Então são exigências ambientais que precisam estar em consonância com essa propriedade rural.
Fica claro, então, que o empresário do agronegócio não pode mais atuar de forma isolada das questões ambientais. A doutora sustentabilidade, ela deixou também de ser apenas uma obrigação legal, né, uma exigência legal, e passou a ser também uma vantagem competitiva e um diferencial de mercado. Sim, com certeza, né? Nós temos aí o cenário atual do agronegócio, ele é altamente competitivo, tem um rigor legislativo a ser cumprido e a sustentabilidade está dentro desse cenário. Então, pensando dentro dessa perspectiva, as exigências em termos ambientais, né, socioambientais dessa propriedade, elas vão contribuir para a regularização dessa propriedade e, consequentemente, vão evitar problemas a esse empresário do agronegócio. Claro. Então, as práticas ambientais, hoje, elas protegem recursos naturais, não é? Para a produção. Sim, exatamente. Então, o que nós temos, né? Como a orientação principal atualmente é o empresário do agronegócio pensar a sua propriedade de uma forma estratégica, né? De uma forma preventiva em termos ambientais, o que acaba não ocorrendo na prática. Né? Então essa atuação preventiva na área ambiental, ela é fundamental, porque isso vai dar uma garantia e uma segurança muito maior para esse empresário. O empresário que compreende esse contexto, ele posiciona-se à frente, tanto no presente quanto nas ações futuras. Está já prevenindo o futuro, conforme você comentou. Nós estamos falando aqui de prevenção. Prevenção. É uma atuação estratégica preventiva. Preventiva, que é o mais importante. Sem dúvida. Em relação às multas administrativas, doutora, qual a sua orientação? Elas devem ser pagas, elas devem ser rediscutidas ou recuperadas? Excelente pergunta, Giovana, excelente pergunta. Eu acho que é uma das perguntas que o profissional dessa área tem mais questionamentos, né? Elas são muito questionadas nesse sentido. Qual é a orientação, qual é a indicação, qual é a sugestão? Depende do caso, né? Então, nós vamos pagar a multa administrativa em último caso. Por quê? Porque uma vez pagando a multa administrativa, o empresário, ele acaba reconhecendo a infração, né? Então no momento que você paga a multa, você reconhece a infração. E aí você vai ter uma homologação desse auto de infração, que vai transitar em julgado, porque pagando a multa você não pode entrar com recurso, nem com defesa, nem com recurso. Então essa infração ela é reconhecida. E o que isso pode gerar para esse empresário? Isso pode, mais à frente, gerar uma consequência que é reincidência ambiental, né? Qual é a consequência da reincidência ambiental? A multa ela pode ser duplicada e até mesmo triplicada. Então, nós temos que tomar um cuidado, né? Sempre que há uma notificação de um auto de infração para fins, né, de responsabilização no âmbito administrativo, nós temos que fazer um estudo desse caso e verificar, né, se é melhor pagar, se não é, o que acontece, porque há também algumas possibilidades de redução dessas multas. E quando chega a multa, ela deve ser alta também, não é? Deve ser, muitas vezes, assustadora para o empresário. Sim, as multas, os valores, né, são assustadores. Então, você nem tem uma propriedade, né? Não é grande a propriedade, tu acaba recebendo uma multa em termos bem consideráveis, bem superiores. Bem superiores, às vezes se equiparam ao próprio valor da propriedade. Claro. Então, então pagar de forma imediata seria um erro, né? Nesse primeiro momento. É preciso ter prudência, né? Agir com prudência e analisar a legalidade, então, da autuação. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos fazer um estudo do caso, analisar o auto de infração em consonância com o que a propriedade me diz, porque nós temos autos de infração que são instaurados com base em imagens de satélite,
né? Então nós temos que fazer um estudo daquela propriedade, ir até a propriedade para verificar, porque daqui a pouco nós conseguimos alterar. Claro. E existe essa revisão, também existe a conversão da penalidade, que pode ser até em serviços ambientais? Sim, isso tudo vai ser negociado. E ser analisado no contexto. Sim, né? com certeza. Então, a última alternativa é efetuar o apagamento. A última alternativa é efetuar. Mas eu vou, em algumas situações, né, dependendo do valor da multa, quando eu sou contratada para trazer uma solução, para passar um parecer, né, para esse cliente, claro, né, nessa área, eu sempre faço essa observação, porque dependendo do caso, eu informo. Se você pagar, você vai reconhecer a infração e dentro do período de 5 anos você não vai poder praticar uma nova infração sob pena de se tornar um reincidente, né, nessa área ambiental. Mas também a gente tem que, né, o advogado ele tem que trabalhar de uma forma ética para trazer uma confiança desse produtor rural. E aí daqui um pouco pode ser que o caso dele não tenha uma solução mais plausível e aí a gente orienta o pagamento. Claro. Claro que além do pagamento ele vai ter que recuperar a área, né, que é uma outra questão que também faz parte de todo o estudo da propriedade. Por isso, a necessidade de uma assessoria jurídica qualificada, para receber a melhor orientação, porque de cada caso é um caso e depende, então, da situação específica, não é, doutora? Sim, com certeza, Giovana. Eu diria que a área ambiental é uma das áreas mais desafiadoras do direito. Por quê? Porque o profissional ele precisa estar caminhando em conjunto com o técnico. Ele precisa dominar algumas perspectivas técnicas também da área ambiental, não só do direito, para conseguir realizar uma boa defesa e trazer para esse produtor rural uma resposta, né? Porque essa visão de que a atuação do advogado ambiental é só após o conflito é uma visão ultrapassada. Nós precisamos compreender que a atuação desse profissional ela deve vir antes para evitar esses conflitos. Então, por isso, é uma atuação preventiva e estratégica. Tem que caminhar junto com o desenvolvimento da empresa. Sem dúvida. Lado a lado. Bem, nós estamos falando dessa atuação imprescindível e queremos, então, a sua opinião a esse respeito sobre a aceitação da advocacia ambiental. Existe ainda muita resistência, doutora? Frequentemente há uma resistência, né, por parte desse produtor, por parte do empresário, do agronegócio, até mesmo em termos de uma tradição cultural e empresarial, né, em que se pensa a propriedade somente a partir das experiências que esse empresário tem no decorrer da própria história da propriedade. Só que nós tivemos muitas mudanças na sociedade, principalmente o rigor com as exigências ambientais. Então, há uma resistência que deve ser quebrada. Né? Tem que haver uma quebra desse paradigma cultural Exatamente. Dessa visão ultrapassada do agronegócio, conforme você falou anteriormente, não é? Sim, a resistência à atuação do advogado, embora com essa resistência nós sabemos que a atuação está sendo muito reconhecida. Muito reconhecida, claro. Aos poucos, né, vai surgindo... Vai se criando essa cultura da necessidade. Da necessidade. Eu sempre falo, hoje, atualmente, ter uma advocacia ambiental preventiva, que é fundamental, né? Mas o papel do advogado ambiental não é mais uma opção. É uma necessidade para esse empresário, né? Realmente. E vamos falar aqui em responsabilidade jurídica, né, ambiental. A realidade atual, ela exige, então, uma gestão profissional e integrada, né, sem saída. Né? O que você deixaria de mensagem para quem está nos assistindo, e está em dúvida em contratar um advogado nesse segmento? Sempre esteja atento a uma segurança e prosperidade da sua propriedade rural. E o que vai te trazer uma segurança e uma prosperidade
seja para a propriedade, seja para o empresário e seja para a sua cultura, é uma advocacia preventiva e estratégica. Por quê? Porque em termos de responsabilização, Giovana, esse empresário ele está correndo riscos, seja de uma responsabilização administrativa, uma responsabilização no âmbito civil e uma responsabilização no âmbito criminal. É uma forma de evitar essa responsabilização estando com a propriedade regularizada ambientalmente. E nesse caso, o advogado ele deixa de ser apenas uma figura de defesa e passa a ser um aliado aos bons negócios, para os negócios, né? Com certeza, é um aliado do empresário nesse campo. E nós estamos assim num cenário onde a regularidade ambiental define o acesso a créditos, até mesmo a exportações. Então, não ter uma assessoria jurídica já está fora do contexto de desenvolvimento social nesse setor. Sim, com certeza, porque eu tenho, por exemplo, clientes de outros estados, em que a gente acompanha toda a propriedade, inclusive o papel do cadastro ambiental rural. Então, existem estados, propriedades de outros estados que não conseguem exportar soja, por exemplo. Por quê? Porque o cadastro ambiental rural ele não está em consonância com a real propriedade. Sim. Então, isso é muito importante, porque daqui a pouco você não vai conseguir exportar, por questões ambientais, Sim. Pela irregularidade ambiental. Então, que vai se tornar um entrave, nesse caso. Com certeza. Então, o empresário que entende o valor do advogado ambiental, ele evita problemas para a sua própria empresa e se antecipa ao futuro, a todas essas questões de desenvolvimento econômico e social, sempre, com certeza. Evita riscos, de responsabilizações, inclusive criminais, questões financeiras também, Então, é fundamental atualmente pensar de forma preventiva e estratégica. Excelente, doutora. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e considerações trazidos aqui no Giornale relacionados ao direito ambiental, que é um direito necessário, imprescindível na atuação. Hoje, já faz um tempo que esse direito já está muito requerido, mas agora estamos em alta falando constantemente no direito ambiental e da sua necessidade. E a sua contribuição foi realmente significativa para quem está nos assistindo e que tem interesse, ou que tinha interesse e dúvida em esclarecer a respeito desse tema tão relevante e atual. Foi um imenso prazer recebê-la aqui e o programa, é claro, continua à sua disposição. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição deste programa. Uma alegria imensa poder participar e falar dessa temática que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica gastroenterologista, doutora Estela Mota. Volto após o intervalo. Quem tem empresa sabe que cuidar do presente é o que faz o futuro acontecer. Com a Saúde Ocupacional Unimed, seu negócio conta com uma equipe completa com mais de 40 profissionais e serviços que vão dos exames admissionais ao envio do e-social, incluindo PGR, PCMSO e todos os programas, laudos e capacitações previstos na legislação. Do básico ao complexo, todo cuidado é sob medida. Ligue 3028 6577. Saúde Ocupacional. A Unimed faz acontecer. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo. Um dos grandes diferenciais da Carniceria Del Fuego tá aqui, ó. Olha essa trave congelada. E esse é o segredo, na verdade, pra gente entregar um chopp trincando. E não é qualquer chopp. São 8 variedades de chopp que a gente serve aqui na carniceria. Vai do Pilsen ao APA, ao IPA, cachorro velheiro, Vais. É muito chopp pra gente realmente curtir o bom e velho rock and roll. Tá bom, mas eu confesso que eu sou uma apaixonada por um espumante, um vinho ou um drink. E para a gente entregar uma experiência completa para os nossos clientes, a gente tem sim uma vasta carta de vinhos e espumantes
e uma coquetelaria clássica, né, Kevin? Daquelas. E ele tá servindo aqui um Cosmopolitan para quem quer curtir a noite. Mas tem Negroni, tem até Fernet com Coca, que sai horrores. Então tem sim muito drink para que a gente possa curtir, cada um ao seu estilo, a nossa gastronomia e a nossa música. Pois eu li, há algum tempo atrás, uma frase de um pensador que dou toda a razão para ele. Escreveu ele: o ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é. Vou lhe dizer, é uma grande verdade. As pessoas acham que não pode, que não é bem assim, que os livros sobre o poder da mente, o poder do pensamento positivo, a frase pode quem pensa que pode, isso ali é um oba-oba, é um exagero, mas a realidade é bem diferente. Essa frase é para você então, se você está pensando assim. O ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é. Pense bem. Veja só o que o grande filósofo grego Sócrates disse certa vez: por mais que percorras a alma humana, jamais tropeçarás em seus limites. Veja só, que maravilha, que frase! Já milhares de anos atrás, quem sabe, ele teve aquela intuição, aquela sabedoria extraordinária de vislumbrar a minha dimensão, a sua dimensão, a dimensão de todo ser humano criado à imagem e semelhança divina. Por mais que percorras a alma humana, jamais chegarás ao seu limite. Vamos pensar na nossa grandeza, vamos pensar alto, vamos pensar grande e não ficar ali com a mente rastejando no chão das dificuldades. Você pode! E siga em frente com esse pensamento positivo. O frio logo vai estar chegando e seu motor diesel precisa estar preparado para enfrentar as baixas temperaturas da nossa região. Confira algumas dicas que nós da Oneide Diesel Center trouxemos para te ajudar com isso. Com o frio, o óleo pode ficar mais grosso e dificultar a lubrificação do motor. O ideal é verificar periodicamente, usar o óleo recomendado pelo fabricante e, se estiver vencido, trocar antes da temperatura baixar. O diesel pode acabar causando borras no tanque e nos bicos injetores devido à queda de temperatura. Se você notar falha na partida ou perda de potência, principalmente nas subidas, o ideal é fazer uma limpeza no sistema de injeção antes do frio chegar. O frio afeta a bateria do veículo e o motor a diesel exige uma partida mais forte. Verifique os terminais, veja se a carga está boa e não espere a bateria te deixar na mão. Para evitar problema antes que o inverno chegue, converse conosco. Aqui nós fizemos um check-up completo para garantir que seu motor esteja pronto para o frio. Fale com a gente. E a questão de logística, essa flexibilidade para montar as viaturas, você se desloca com a equipe especializada até o local ou as viaturas vêm até Santa Maria? Como acontece? Cada caso é um caso, né? Tem casos que nós deslocamos a nossa equipe até onde estão as viaturas e montamos no local onde as viaturas estão. Outros casos, as viaturas vêm até nós. Por exemplo, teve um lote que nós montamos no Pará. Nós deslocamos o material e a nossa equipe até o Belém do Pará para montar as viaturas lá. Sim, então é usado das duas formas, né? Das duas formas. Depende muito da quantidade de carros, da localização, que realmente é muito longe. E também da preferência do cliente, né? Porque às vezes o cliente prefere mandar a viatura para cá. Sim. Tem outros que preferem que seja feito no espaço dele. A
A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Fabiane Gadeia Nail Designer. Qualidade em alongamento, esmaltação em gel, manicure e pedicure. Entre em contato pelo WhatsApp 559-9124-2836. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. No bloco Saúde e Bem-Estar, o Giornale recebe uma convidada de renome no cenário médico da região, a doutora Estela Mota, médica gastroenterologista, formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em clínica médica, gastroenterologia e endoscopia digestiva pelo Hospital Universitário de Santa Maria. É especialista titulada pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Mestre em hepatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Dedica-se às áreas de gastroenterologia e hepatologia no Centro de Tratamento Avançado do Fígado e Aparelho Digestivo. E há 18 anos atua em uma das unidades de terapia intensiva do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, onde também já integrou o Comitê de Nutrição e Dietas. Doutora Estela Mota é a primeira hepatologista da região centro-oeste e fronteira do estado. Hoje contamos com sua notável presença aqui em nossos estúdios, uma médica de grande reconhecimento na gastroenterologia, cuja prática é marcada pela excelência e pelo compromisso com mais de 13 mil pacientes ativos, que é um número extraordinário. É um grande prazer e uma grande honra recebê-la aqui no Giornale. Seja muito bem-vinda, doutora Estela Mota. Giovana, é um prazer enorme estar aqui contigo na TV Santa Maria no Giornale para falar um assunto que se tornou um propósito de vida para mim. Então eu tô louca para começar a falar, vamos lá. Excelente, você é reconhecida por esse trabalho todo impecável que você realiza, não só em Santa Maria, mas em toda a região, né, que sabemos. Bem, doutora Estela Mota, você é uma entusiasta, né, da medicina, microbiota e medicina integrativa, que traz um olhar inovador e humanizado à saúde. Então, hoje nós queremos compreender qual é a interface entre a medicina integrativa e a gastroenterologia. Então, a medicina integrativa, ela surgiu como uma evolução da medicina ortodoxa ou convencional, né? Ela surgiu nos anos 60 e 70, baseada nos conceitos da contracultura e do bem-estar holístico, associado a uma insatisfação muito grande, porque já havia um controle muito bom das doenças agudas que vitimavam os pacientes e um aumento da longevidade, e começaram a surgir então as doenças crônicas, doença cardiovascular, o câncer, a doença autoimune, as demências.
E as pessoas também estavam bastante também insatisfeitas com o modo como a medicina era conduzida, onde o médico ele fazia sua avaliação, prescrevia o tratamento, sem envolver o paciente numa, digamos assim, numa hierarquia de cima para baixo. O médico ele ditava o tratamento e o paciente passivamente teria que obedecê-lo, né? Nesse meio tempo, lá por volta dos anos 80, em Harvard, começaram os primeiros estudos lindíssimos envolvendo a psiconeuroimunologia, né? Em especial em Harvard. E aí, neste momento, eles começaram a entender essa relação entre mente, sistema nervoso e imunidade. Foi aí que surgiram os primeiros conceitos sobre o intestino ser o segundo cérebro. Mais adiante, então, o NIH, reconhecendo esse trabalho tão lindo de Harvard e da sua equipe, ele acabou criando um departamento de medicina alternativa, que em 1991, então, originou o que a gente hoje conhece como National Center of Complementary and Integrative Health, que é o departamento que gere e organiza esses conhecimentos todos, né? E a partir disso houve uma expansão muito grande com os conhecimentos do projeto Genoma, que iniciou lá em 1990, e a descoberta da microbiota, da metagenômica e da epigenética. Bem, então foram estudos avançados por meio desses estudiosos e podemos então resumir que ela combina práticas convencionais, não é, doutora, com abordagens complementares cientificamente comprovadas. Exato. Aqui o centro das atenções, realmente o foco é o paciente como um todo. O paciente como um todo, incluindo toda a parte emocional e mental, com a parte física, né, e a parte comportamental, que é uma das bases da medicina integrativa funcional, aonde a gente sabe que o ambiente que vai caracterizar a epigenética é muito importante e mais importante que a genética no surgimento de todas as doenças que conhecemos, exceto as puramente genéticas, como no caso da síndrome de Down, da anemia falciforme, do Duchenne, que são doenças que já estão bem caracterizadas no cromossoma e bem localizadas. Então, essa medicina, ela considera aspectos físicos, como você falou, emocionais, mentais, sociais e acredito sociais que até mesmo e até espirituais. Exato, espirituais, e para uma melhora da qualidade de vida do paciente, tratando a prevenção. A prevenção. A medicina ortodoxa trata os sintomas e as consequências. A medicina integrativa, ela estuda como a doença surge e procura criar estratégias para prevenção da doença. E, claro, também tratar de uma forma mais ampla, abordando suplementação, que é um pilar importante da medicina integrativa, mudanças comportamentais, claro, suporte emocional e até práticas alternativas, como meditação, medicina alternativa, né, com o objetivo, então, de promover a saúde e evitar as doenças. Então, podemos incluir aí a acupuntura, a meditação, fitoterapia, nutrição, você florais de Bach, que tem suplementação funcional. É isso. Os florais, que tem comprovação científica. Importantíssimos. Né? E outras práticas que eu amo, como aterramento, né? Que é o fato da gente viver isolado do solo, então colocar o pezinho na grama, na areia, na praia. Realmente é o bem-estar global do paciente, e que supostamente reduz a dependência de medicamentos. Exato. Também, né, e seus efeitos adversos, que deve ser importantíssimo, né, para o organismo. É importante os pacientes entenderem, porque alguns profissionais não idôneos se apropriaram desse termo medicina integrativa para praticar estelionato, digamos assim, né?
Mas a medicina integrativa séria, ela é toda baseada em estudos científicos, né? E ela sofre uma pressão muito grande da indústria farmacêutica e das pessoas envolvidas com vendas de tratamentos ortodoxos, porque no momento que o paciente adota essas medidas diferentes, alternativas, suplementares, ele acaba então demandando menos medicamentos, menos cirurgias, menos quimioterapias, menos procedimentos que são até mais complexos, muito caros e geram assim uma demanda financeira enorme para uma indústria que tem um interesse em manter a doença ativa. E o organismo agradece, né? Porque danifica o organismo, são tratamentos muito corrosivos. Exato. Não é, doutora? Bom, então trata-se de um modelo que aponta para o futuro da medicina, né? Exato. Mais humana, individualizada e afetiva também. Afetiva, né? E visando o bem-estar, a prevenção e a redução do uso de medicamentos e procedimentos. Perfeito. Doutora, eu gostaria que você falasse sobre os 3 principais pilares que explicam a origem das doenças e como eles se relacionam com o aparelho digestivo, né? Segundo suas informações, nós temos aí a genética, a epigenética e a metagenômica, é isso? É isso. Então, fazendo o link com a história da medicina integrativa. Então, essa insatisfação da não compreensão das doenças crônicas e o seu aumento de incidência no mundo inteiro, surgiu o Projeto Genoma. O objetivo da medicina convencional no Projeto Genoma era identificar em que parte ou loco de cada gene estava determinada a doença. Eles tiveram uma surpresa incrível. Além de não localizar as doenças que já eram sabidamente ligadas à genética, pura e simplesmente, eles viram que o genoma humano é mais simples que o genoma do trigo. E houve, então, a surpresa da descoberta da microbiota. A microbiota é um conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo. O nosso corpo é como fosse uma superfície, um planeta. E os micro-organismos habitam nele, principalmente o nosso interior. Eu sempre explico para os pacientes, nós somos uma roupa de neoprene que abriga 50 a 100 trilhões de micro-organismos vivos, predominantemente bacterianos, cujo material genético é muito mais rico que o próprio material genético humano, né? Então, esse conjunto de material genético que corresponde a esses micro-organismos que nos habitam no intestino e nas todas as superfícies do corpo, a gente chama de metagenômica. Bem, então esses 3 pilares, doutora, mostram que as doenças elas não resultam apenas da herança genética, mas também da influência do ambiente, dos micro-organismos, conforme você citou, que habitam o nosso organismo. Exato. São fatores que atuam em conjunto no organismo. Então, como é que funciona? E aí houve todo o entendimento do surgimento das doenças. A gente recebe 50% dos cromossomas da mãe, 50% do pai, que é o nosso material genético, certo? Nós temos esse material que fica sacramentado, guardado, cristalizado no DNA das células. E nós temos a metagenômica, que é a microbiota, esse conjunto de micro-organismos que nos habita. Ele deve seguir um equilíbrio yin e yang. Elas se dividem em bactérias boas e más. Quando há desequilíbrio e aumento das bactérias nocivas, começa um processo de fermentação excessiva dos alimentos. Isso vai gerar um aumento da permeabilidade intestinal, por sua vez uma entrada maior de proteínas e toxinas, que vão atingir todas as células do corpo humano, alterando a sua função mitocondrial, gerando inflamação do tecido gorduroso e resistência insulínica. E uma célula trabalhando com disfunção mitocondrial, baixa energia e inflamada, vai acabar então perdendo aquela vigilância dos erros DNA, sendo ativados genes promotores de doença e desligados genes protetores. E aí é que a doença surge.
Então a gente compreende hoje que a epigenética ela é mais importante e mais forte que a genética. Por quê? Porque a doença só vai surgir por causa das alterações determinadas pela disbiose, então pela alteração metagenômica, né? Inflamação, resistência insulínica. Por isso que a gente pode ter gêmeos idênticos, um ter câncer de estômago e o outro não. Eles têm a mesma genética, mas o ambiente que é responsável por interferir na qualidade da sua microbiota, permeabilidade intestinal, endotoxemia, inflamação, disfunção mitocondrial, resistência insulínica, que são os gatilhos da doença, são diferentes. Então hoje a gente sabe que epigenética, ela consiste no ambiente, sono, qualidade da alimentação, atividade física, conteúdo mental, poluentes, tudo isso vai interferir na microbiota ou na metagenômica, desencadeando essa sequência de eventos que vai acabar, então, acendendo ou apagando genes que vão gerar doença. Perfeito, são informações importantíssimas trazidas aqui no Jornal. Você está nos dando uma aula, doutora Estela Mota, né, de saúde e qualidade de vida. Quem está nos assistindo deve estar aproveitando tantas informações relevantes, não é? E você falava aí dos genes, né? Então eles contam apenas uma parte da história, né? Eles estão aí contando parte da nossa história, e a nossa saúde também depende dessas escolhas que nós fazemos, que é o cuidado com o nosso corpo, que aí entra na questão ambiente. É Exato. Isso, não é? Então hoje a gente sabe que o controle do ambiente, eu chamo os 4 pilares da epigenética. Eu digo que a epigenética é uma moça linda sentada numa cadeira de 4 pernas. Uma perna é o sono, outra perna a alimentação, a outra a atividade física e a outra o conteúdo mental. Isso vai gerar o equilíbrio da microbiota. Se a microbiota está saudável, equilibrada, não acontece os passos posteriores que vão ativar as doenças lá no DNA. Claro. E você falava que o intestino muitas vezes é chamado de segundo cérebro, Sim. certo? Porque ele é o grande centro de equilíbrio e bem-estar também. Importantíssima essas suas colocações. Assim como a gente tem as bactérias nocivas que geram a permeabilidade intestinal e essa inflamação e esses processos nocivos da epigenética, nós temos as bactérias boas e elas estão conectadas ao cérebro através de um fio telefônico que é o nervo vago. E elas são responsáveis pelo estímulo à produção dos nossos neurotransmissores. Para te ter uma ideia, 90 a 95% da serotonina do corpo humano depende da interação de bactérias boas com células especializadas na superfície do intestino, que vão gerar, então, a liberação de um precursor que vai correr uma mensagem pelo nervo vago e vai, então, lembrar o cérebro que ele deve liberar a serotonina. Essas bactérias boas também são responsáveis por 70% da nossa imunidade, pelo controle da nossa alergia e regulação do nosso sistema imunológico. Tá? Então, e também são nossos pequenos Ozempics ou Monjaros. Sim. São elas que acabam estimulando, produzindo substâncias que vão estimular os receptores GLP-1/GIP, controlando o nosso metabolismo. Doutora, e qual a relação entre tudo isso e o gerenciamento do envelhecimento? Porque queremos cada vez ir mais longe, né? E a longevidade de fato aumentou. Então nós gostaríamos de ter conhecimento a esse respeito para contribuir com quem está nos assistindo. Então vamos ver se eu simplifico, porque é uma conversa pesada, né, Gi? Sim. Então hoje, como a gente entendeu como a doença surge, e ela surge da ação do ambiente e do nosso comportamento sobre a microbiota, tá? A gente, controlando esse ambiente, a microbiota, a gente consegue evitar a permeabilidade intestinal, a inflamação, a disfunção mitocondrial, a resistência insulínica e o adoecimento. E com isso, então, a gente pode viver mais
E o mais importante, melhor, né, Gi? Porque hoje a gente fala num conceito novo também que as pessoas estão começando a ouvir, que é a neuroinflamação. A neuroinflamação nada mais é que uma inflamação do tecido nervoso pela entrada de toxinas que vêm do intestino através do intestino permeável. Está associado a problemas de sono, compulsão por álcool, compulsão por comida, compulsão por jogo, toda a parte de neurodivergência, então o TDAH, o autismo, bipolaridade, depressão. Então, além da gente viver mais e melhor, a gente cuidando dos nossos hábitos, dos nossos ambientes, da nossa microbiota, praticando exercício físico, dormindo direito, tendo um bom conteúdo mental, né? E cuidando do nosso sono, a gente vai ficar mais bonito, melhor emocionalmente e vai atrasar o processo de adoecimento. Parece complexo, né? Porque são tantas informações, mas é possível. É possível. Doutora? É possível. Então, e não é difícil. Não é difícil. Não é difícil para quem segue a prática, né? Os hábitos saudáveis, né? Principalmente. Cada vez mais a gente entende, né, que hoje a nossa principal moeda, a nossa principal riqueza, digamos assim, antes a gente achava bonito ter uma Ferrari, uma mansão. Hoje, o bonito, o exuberante é a gente ter um corpo jovem e saudável, né? Cuidando do nosso ambiente. Então, há uma mudança de crenças, de valores, né? E as pessoas, aos poucos, elas estão começando a compreender que a maior riqueza que elas têm é a saúde física e mental delas. E que elas podem cultivar como uma plantinha com pequenos hábitos, como ter um horário de sono, higiene do sono, comer adequadamente, orgânicos, né? Não usar alimentos muito industrializados, suplementar certos alimentos e certas substâncias antioxidantes, cuidar do seu conteúdo mental, ter um propósito, uma religião, uma crença e praticar atividade física. É a saúde que nós queremos, né? Então vamos seguir todas essas orientações. Então, cuidar do aparelho digestivo não é apenas evitar desconfortos, mas é a peça-chave para envelhecermos com saúde. Não é? São as doenças digestivas funcionais, o sinal de alarme que o processo de epigenética vai gerar doença, está ativado. Então, quando eu tenho síndrome do intestino irritável, isso significa que eu estou sob risco de desenvolver, dependendo da minha genética, uma doença mais grave, como doença cardiovascular, diabetes, demência, doença autoimune, câncer. Bem, com a sua entrevista, doutora Giornali, alcançou certamente o objetivo, que é levar mais saúde, e mais bem-estar para quem acompanha o Giornali, abordando uma área vital, que é o sistema digestivo. Nós estamos falando de um dos pilares, principais pilares do equilíbrio do corpo e da mente, né? O sustentáculo da nossa energia e do nosso bem-estar. Teríamos muito mais a falar, já fica o convite para você retornar aqui no Giornali para continuar conversando conosco e trazendo essas informações preciosas, que tenho certeza que é de total interesse público. Muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade, que o seu tempo é exíguo, né? Muito obrigada por se disponibilizar para estar aqui nos repassando todas essas informações, todo esse conhecimento, né? Esse conhecimento científico. Você é uma estudiosa nata, né? Com esse currículo, com tudo que você realiza, né? E faz pelos seus pacientes, que nós sabemos que é uma dedicação muito grande, que é com paixão, com amor, não é? Não é apenas com a ciência. Então, muito obrigada, foi um grande prazer. E volte sempre. O prazer foi meu de ter a oportunidade de falar sobre esse assunto e tentar esclarecer esse assunto complexo e divulgar esse conhecimento. Para mim, não tem preço. É o meu propósito de vida. Muito obrigada. E no Bloco Cultura, exibiremos a cobertura do Giornali no lançamento da obra Falas do Coração, do padre Lauro Trevisan. Continue conosco. André Calegaro, especialista em visagismo, transformação com propósito. Papo
Papi Parrilla, a autêntica parrilla uruguaia para paladares exigentes. No Papi Parrilla você encontra a verdadeira parrilla uruguaia, preparada no fogo como manda a tradição. Um espaço perfeito para desfrutar de bons momentos, chopp gelado, cerveja uruguaia, pratos especiais e música ao vivo aos sábados. Para a praticidade do seu dia a dia, almoço com pratos executivos e à la minuta, onde o sabor fala mais alto. Papi Parrilla, fogo, sabor e tradição uruguaia em um ambiente projetado para eventos, encontros e celebrações especiais. Avenida Nossa Senhora das Dores 659, Santa Maria. É o mês das crianças na Ótica Norberto. Esperamos vocês aqui na nossa loja da Galeria Chami ou também na segunda quadra da Bozano com muitas opções e toda a linha infantil com 20% de desconto. Armações flexíveis de diversas marcas como Miraflex, Mormai. Também tem a opção para os pequenos com o clip-on para sol, porque afinal de contas a gente tem que cuidar dos olhinhos deles também no sol, né, gente? E também toda a linha de lentes com 20% de desconto igual às armações, tanto na linha infantil, masculina e feminina. Esperamos vocês aqui. A nossa história dos colchões bioanatômico começou há mais de 30 anos. O meu pai comprou ele, depois eu gostei e comprei. Aí as minhas filhas também têm o colchão anatômico. Eles são muito bons para a saúde, para a circulação, para a coluna, né? Eu tô com 40 anos de casado e eu já comprei 4 colchões porque eles são ótimos. Eu tenho até no quarto de hóspede o colchão anatômico, porque eu acho eles maravilhosos. O seu Eduvar, ele nos traz confiança, uma credibilidade incrível e é sempre um prazer negociar com ele. Annelise Santos, mais de 15 anos de excelência. Especialista em visagismo e na arte do penteado de alto padrão. Qualidade em looks exclusivos, do coque e trança à beleza de noivas, debutantes, formandas e penteados sociais. Então, eu tive um interesse por essa tecnologia do Invisalign desde 2012. Eu busquei essa tecnologia para dar para os meus pacientes mais uma opção de tratamento ortodôntico para os pacientes que não gostariam de usar brackets metálicos ou estéticos e fios. Então, eu fui em busca de um credenciamento nesse sistema que na época era o mais inovador do mercado. E hoje ele segue o mais inovador, com mais de 2 milhões de sorrisos tratados com esse sistema ao redor do mundo.
Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas, Gastronomia e Eventos. Léo Guedes, Makeup Artist. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Aos 91 anos, Padre Lauro Trevisan lança com grande sucesso Falas do Coração, sua obra de número 117. A manhã de 4 de outubro foi marcada por emoção e cultura na tradicional Livraria da Mente, fundada há 37 anos pelo autor. What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Amigos, admiradores, autoridades públicas e personalidades do meio cultural prestigiaram o lançamento de Falas do Coração, mais recente obra do escritor, poeta e palestrante internacional. Aos 91 anos, Padre Lauro Trevisan reafirma sua vitalidade intelectual ao brindar o público com uma coletânea de poesias de rara sensibilidade, ilustradas por Marília Chartuni. A obra, que eleva sua trajetória a 117 publicações, constitui um marco em sua carreira literária. A prestigiada sessão de autógrafos, conduzida com maestria pela jornalista Maristela Moura, contou com um coquetel especial celebrando a trajetória de um dos maiores nomes da literatura motivacional e poética do país. O programa Giornale esteve presente, registrando os principais momentos. Acompanhe a partir de agora a cobertura completa. Estou muito feliz nesse momento, nesse abençoado 4 de outubro de 2025, nesse espaço maravilhoso da Livraria da Mente, que acabou de fazer umas reformas bonitas também no espaço físico da livraria. E como eu dizia, eu estou muito feliz porque muita gente veio aqui me abraçar, assistir o lançamento desse livro de poesias Falas do Coração, receber autógrafos, e esse carinho é algo que toca profundamente no meu coração e me faz sentir também esse amor por esse povo de Santa Maria, por essa gente tão linda, tão maravilhosa que aqui esteve comigo. Ainda tem muita gente aqui nesse momento
mas eu quero dizer que meu coração está pulsando de muita felicidade por estar com as pessoas nessa energia tão boa que aconteceu durante todo esse momento do lançamento e dos autógrafos. E espero que esse livro possa fazer bem às pessoas, tocar os corações e fazer com que a vida se torne mais feliz, mais alegre, mesmo dentro da conturbação do mundo de hoje. Hoje a gente está no lançamento da obra 117 do Padre Lauro Trevisan, que nesses 91 anos, ele vem sempre, cada ano, escrevendo 1 ou 2 livros. Então, um livro feito de capa dura, um livro bonito, um livro presenteável, um livro de poesias que tocam profundamente o coração da gente. É uma alegria receber tanta gente querida que tanto tempo a gente não encontrava aqui nesses autógrafos do Padre Lauro. Tá um sucesso, um livro tão bonito, feito por ele, né? E alegria muito grande. E hoje também é a inauguração da parte da papelaria, que foi reformada. Nós estamos fazendo 37 anos aqui em Santa Maria, com todas as novidades de papelaria, de material escolar, de todas as feiras que eu participo aqui do Brasil para trazer as novidades para Santa Maria. E aqui na parte dos livros, a gente temos aqui na Livraria da Mente 2 andares, o andar de cima que é dos livros, essa parte dos livros temos todos os lançamentos de livros, quando sai na editora já está aqui na Livraria da Mente também. E a parte de baixo que a gente tem toda a parte de papelaria, de material escolar, de jogos para as crianças, de livros infantis. Agora fizemos uma parte para as crianças chegarem e poder sentarem, brincarem com os livrinhos, aprenderem a desenhar com lápis de cor, tudo ali na parte das crianças. Então, eu convido todo mundo para vir aqui na livraria e conhecer essa parte bonita que a gente agora está inaugurando na data de hoje. É sempre um prazer e um privilégio poder organizar, né, um lançamento como esse para o Padre Lauro. A gente está há tantos anos, a gente é amigo, a gente está junto há muitos anos também. E ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está sempre de alto astral, está sempre para cima e eleva a gente também, né? Então isso é uma coisa muito boa. E é uma responsabilidade grande, porque afinal de contas, né, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa muito conhecida e muito exigente, então assim, mas ele tem um coração muito grande e é sempre um privilégio poder trabalhar com ele, né? Desde o sacerdócio, quando ele fez 50 anos de sacerdócio, eu organizei a festa, então até hoje caminhamos juntos, é nosso amigo pessoal e ele junto com a Maria Odete são assim, amigos do coração. E é um privilégio realmente estar aqui nesse momento com tanta gente querida vindo abraçar o Padre Lauro. E afinal de contas são 91 anos e 117 livros editados, né? Então está aí, entregue para a população, mas essa obra que realmente está primorosa. É um livro sensacional, um livro com capa dura, com ilustração da Marília Chartuni. Então é um momento ímpar, eu acho, né, para o Padre Lauro e para quem tiver esse privilégio de ter essa obra de arte na mão, porque é uma obra de arte.
É com muito orgulho que estou aqui ao lado do Padre Lauro Trevisan, com o livro Falas do Coração, em que eu fiz as ilustrações em aquarela. É um trabalho que eu faço com a mão, né, que são artesanal, um trabalho de aquarela, não é pela inteligência artificial. E eu tenho muito orgulho de participar desse lançamento desse livro, que vai ser realmente um sucesso. Padre Lauro Trevisan, sem sombra de dúvida, uma daquelas pessoas que a gente tem orgulho de dizer que é daqui de Santa Maria. 91 anos, 117 livros, olha que bacana. Falas do coração. Uma pessoa que sempre despertou em todos nós o poder da mente, o poder sim da nossa mente. Muitas vezes a gente coloca tudo na mão de Deus, né? Mas Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nossa mente é poderosa. Por isso, obrigado, Padre Lauro, obrigado de coração, pelo grande exemplo que o senhor é para todos nós e pelos grandes ensinamentos que o senhor deu para toda a nossa cidade, ou melhor, para o mundo inteiro. Estamos aqui no lançamento de mais um livro do Padre Lauro Trevisan, o seu 117º livro. É uma alegria muito grande estar participando desse momento, né? O Padre Lauro levando aí a Santa Maria para todos os cantos do nosso país e para o nosso mundo também. Então a gente está aqui para deixar um abraço para o Padre Lauro, muito feliz. Agradecer a ele pela, com certeza, sabedoria que ele tem, que compartilha com todos nós. Grande abraço a todos. Para a gente é um prestígio poder estar aqui novamente participando dessa festa que é conviver com o Padre Lauro Trevisan. Poder estar participando do lançamento de mais um livro dele e tudo que circunda o Padre Lauro. Sucesso ao Padre Lauro, vida longa e que a gente possa estar convivendo ainda por muito tempo. Padre Lauro Trevisan, uma grande figura, uma figura ilustre, meu amigo, um grande poeta e um grande incentivador da vida. Isso é muito importante. Eu tenho gravado uma frase que ele sempre diz, que a vida é uma festa, aconteça o que acontecer. Essa é a grande mensagem que eu carrego comigo. Um abraço, Padre Lauro.
Que prazer estar aqui em mais um lançamento de obra do nosso querido Padre Lauro, acadêmico, colega, escritor da Academia Santamarense de Letras. Desejo sucesso ao Padre Lauro e que as palavras dele sirvam de exemplo, de celebridade para o mundo atual. Muito obrigada pela oportunidade. É com grande satisfação, mas muitíssima satisfação, que estou aqui para o lançamento do livro Falas do Coração, do Padre Lauro Trevisan, que eu o conheço há muitos e muitos anos. Fico muito feliz de estar aqui. Estive nos últimos 30 lançamentos e, graças a Deus, o Padre Lauro é uma pessoa que ele alimenta a alma de todos aqueles que convivem com ele. 91 anos, mas 91 anos de muito trabalho, de muito amor, de muita caridade. É um verdadeiro representante de Deus. Olá, prazer enorme estar aqui mais uma vez na Livraria da Mente. Foi nesse lugar aqui que eu também lancei meu primeiro livro e compartilhar da amizade com o Padre Lauro é para mim uma coisa muito importante. E hoje, no livro lançamento 117 deste grande autor santamarense, Falas do Coração, é claro que nós tínhamos que estar presentes, né? Então eu deixo um grande abraço para o Padre Lauro, a Maria Odete, que sempre está nos apoiando, e agradeço o convite por estar aqui. Grande abraço para todos vocês. Estamos convivendo um momento muito especial e significativo neste recinto de cultura. E essa manifestação para o Giornale é uma satisfação muito grande e uma alegria. E neste momento que celebramos o lançamento do livro número 117 do Padre Lauro Trevisan, a cidade de Santa Maria está de parabéns. E para mim é uma satisfação muito grande e uma emoção enorme, porque o Padre Lauro, ele marca presença com a sua vida, com o seu testemunho, que é um reflexo de Jesus, que eu sempre digo, porque ele é realmente um exemplo para todos nós.
E como eu disse, particularmente, é uma emoção muito grande porque ele foi meu catequista quando eu era criança, me preparou para a minha primeira comunhão. Então, realmente, eu devo muito a ele e a minha gratidão e o meu reconhecimento. Padre Lauro, como eu disse, serve de exemplo para todos nós, porque além dele dar um atendimento aos fiéis, ele é um grande literato, né? Se dedica à literatura, valoriza a cultura, valoriza Santa Maria e ele também é um grande empresário. Então, para mim, como eu disse, é uma alegria enorme estar no lançamento de mais uma obra literária do Padre Lauro, obra que traz estímulo, que motiva as pessoas e que alenta os corações dos seus leitores. Parabéns, Padre Lauro, e que Deus lhe acompanhe e lhe dê muitos e muitos anos de vida para a sua alegria e a nossa também. Obrigada. Conheço o Padre Lauro há muitos anos. Comecei a trabalhar com ele na revista Rainha nos primeiros anos da década de 1970. É uma pessoa extraordinária. Santa Maria, graças a Deus, ultimamente está valorizando. Um autor nosso, escrever 117 livros é um feito fantástico. Poucos escritores, não só no Brasil, mas em qualquer outro país do mundo, tem tantos livros publicados. E nessa idade que ele está, passando dos 90 anos, ainda nos apresenta uma obra fantástica, maravilhosa. E o que eu ouço falar, e o que eu acompanho, o que eu percebo, é que as pessoas dizem, o Padre Lauro está escrevendo cada vez melhor. As mensagens deles nos entusiasmam a mais, nos orientam a mais, nos dão motivação para continuar a viver. E aquela ideia que ele sempre teve de que a vida é uma festa, nós devemos pensar mais nesse sentido. Não uma festa superficial, mas uma festa de alegria, de viver com o pensamento positivo na frente, para que esse mundo tenha mais harmonia, mais paz para todos nós. Estamos encerrando esta edição do Jornal. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você.